Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube. Em mais um vídeo de conceitos básicos de psicanálise, vamos falar sobre o ego e o id, ou o eu e o isso, se assim vocês preferirem. Mas antes, já sabe, dá like no vídeo, curte, comenta, compartilha. São exigências que o YouTube quer. É assim que funciona o algoritmo do YouTube, então quanto mais interação tiver o vídeo, mais ele vê que o vídeo é relevante e mais ele manda para outras pessoas. Então assim você ajuda o canal a crescer. Quer passar por análise comigo? Entre em contato pelas minhas redes sociais. Quer fazer terapia, quer fazer análise, quer se conhecer, tá com alguma coisa que quer resolver. É um jovem terapeuta, um terapeuta não tão jovem, tá entrando na psicanálise, quer fazer supervisão comigo? Entre em contato nas minhas redes sociais, no privado. Links estão aqui na descrição. Gosta muito do meu conteúdo? Pense em comprar meu livro, também meu link na descrição. Vamos lá. Acho que o último vídeo foi dessa série, tá? Ele foi um pouco mais denso. Hoje vamos voltar à normalidade, assim, então a gente vai apresentando os temas, vamos colocando, vamos montando esse conhecimento, daí a gente aprofunda. E depois a gente vai voltando, devagar, com calma, com tranquilidade. E aí, duas coisas iniciais, né? Por que eu fui direto para a segunda tópica? Por que eu não falei do consciente e do inconsciente? Quando eu estiver falando isso, vocês já vão entender, mas é porque tem uma dinâmica muito parecida. E por que você não fala do superego? Eu pensei até em fazer 3 vídeos, um para cada instância, mas cheguei à conclusão que falar do id e do ego juntos era o melhor caminho. Então, o próximo talvez seja do superego, tá? Então vamos lá. Quando Freud nos apresenta a sua segunda tópica, e o que é a segunda tópica? É a grande reformulação que o Freud fez na sua teoria. Então, para além daquele esquema que tinha consciente, o pré-consciente e o inconsciente fonte de desejo, ele criou estas 3 personagens. E aí, se você não assistiu o último vídeo dessa série, o anterior, é melhor assistir, porque ali já fala da integração, de como que a visão freudiana não é uma visão desintegrada, ao contrário, é uma visão muito integrada. Então, quando eu falo personagens, são facetas do aparelho psíquico. Então, o ego não é uma entidade à parte, o id não é uma entidade à parte, tá? Aqui, uma das fontes que eu trouxe é esse dicionário enciclopédico de psicanálise, O Legado de Freud e Lacan, de Pierre Kaufmann, da editora Zahar. Não é uma propaganda, não estou fazendo propaganda, não estou fazendo pago, é só uma dica. Se você gosta da leitura lacaniana, se você gosta dessa linha mais francesa, vale a pena pesquisar e ver o investimento, tá? Mas aqui ele começa a nos dizer que este termo do id, ele não foi necessariamente criado por Freud, assim, já é um termo que existia. E os termos da psicanálise são assim, tá? O Freud, ele não criou os termos, ele pegou os termos que já existiam, que já tinham ou um linguajar cotidiano, ou as pessoas usavam no seu dia a dia, ou já eram conhecidos. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem o que ele estava escrevendo. Ele queria atingir o maior número de pessoas possível, tá? Então, quando ele fala pela primeira vez essa dualidade, o eu e o isso, de 1923, ele pega um termo que já apareceu outras vezes. E um ponto importante, tá? Aqui no finalzinho. É preciso acrescentar ainda que, se ao longo de todo o eu e o isso se define por sua oposição ao eu, na medida em que este representa a unidade da consciência.
Reservaremos o nome de isso, escreve o próprio Freud, a todos os elementos psíquicos no quais o eu se prolonga, comportando-se de maneira inconsciente. Vamos entender o que o Freud está dizendo. E, de novo, não pensem em coisas separadas, pensem numa grande unidade, no aparelho psíquico como uma grande unidade. Pense que o eu, o com a consciente, o inconsciente, o eu, o isso, superego, são uma coisa só com funções diferentes, tá? Então, aquilo que não é eu é id. É isso que o Freud está nos dizendo. Ou aquilo que não é id é eu. O id é esta fonte de desejos. Esse lado mais profundo do inconsciente. É a ambivalência. É onde o afeto bruto está e ele jorra. E aí você tem todas as aulas desta série de conceitos básicos de psicanálise para ver o processo deste afeto se tornando emoção, mas é onde ele está. Aqui, além do princípio do prazer, o Freud nos apresenta um conceito de aparelho mental muito interessante. Ele fala do pote de leite. Eu sempre trago e sempre vou trazer. Imagina um pote com leite. Leite, é tudo leite. Mas o contato do leite com o ar, com a atmosfera, com as bactérias que estão em volta, faz com que crie uma pequena nata. Uma parte do leite se transforma e, ao se transformar, protege todo o conteúdo. Freud também, em Além do Princípio do Prazer, vai nos dizer: o eu é pele. Por que o eu é pele? Porque ele envolve, ele protege. Então você tem o indivíduo que poderia ser puro id, não é, mas poderia ser este ser desejante dentro deste mundo com essas convenções sociais, e há uma transformação. O eu surge para protegê-lo. Então, aquela ideia de que o eu é um grande mediador entre o id e o superego é incompleta. Ele media, sim, mas porque ele protege, porque ele envolve, porque ele dá forma. Não é que ele media escolhendo, não. Ele media protegendo, ele media envolvendo, preservando a vida psíquica. Essa é a grande função do eu. Portanto, o eu não é algo frágil. Ao contrário, ele envolve, ele protege. Ele pode ser abalado? Sim, ele pode ser abalado. Ele pode ser rompido? Sim, ele pode ser rompido. Questões para as outras aulas, mas para quem tiver interesse, eu tenho toda uma playlist sobre psicose, é só ir dar uma olhada, tá? Então, reformulando, o id, esta fonte de afetos que está dentro de todo um universo representacional, precisa de uma forma para poder existir. Existir psiquicamente, existir fisiologicamente, existir socialmente, existir culturalmente. O eu dá esta forma, o eu envolve. E eles são descritos como opostos, não por serem coisas diferentes, mas por serem complementos, por serem facetas. Imagine uma moeda, eu não tenho nenhuma aqui comigo, mas imagine uma moeda. De um lado você tem a cara, do outro você tem a coroa, mas é a mesma moeda.
Entenderam? Então, esse é o id, esse é o ego. E acredito que o próximo vídeo desta playlist será o superego. Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. Obrigado.